Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês, tá certo? Hoje nós iremos aí iniciar um novo assunto, ok? Sem um livro didático, mas aí a gente vai acompanhando pelos slides aí, qualquer dúvida estou à disposição. Hoje o assunto é esse aqui, pessoal, a atmosfera. A gente vai falar um pouquinho, já viu a litosfera, né? Acabamos de sair do conteúdo que falava basicamente da litosfera, a camada onde nós vivemos de fato, e as atividades que ocorrem na litosfera. E a partir de hoje, a gente vai ter duas aulas aí, em sequência, falando um pouquinho de atmosfera, tá bom? Mas antes, nós vamos ter as correções, da atividade anterior, para a gente começar com um novo assunto. Abram aí, tenham em mãos o livro de atividades, página 28, e vamos lá, né, pessoal? Vamos lá para a luta. Para você completar aí, né? A intervenção humana de retirada da cobertura florestal, fato que deixa o solo exposto e sem proteção contra as fortes chuvas. Então, quando você tira a cobertura florestal, isso se chama o quê? Desmatamento. Tá aqui, ó, desmatamento. Letra B. Elementos produzidos pela natureza e que são indispensáveis à humanidade. É alguma coisa natural. São o quê? Os recursos naturais. Também é fácil. Lembrando que esses dados aí, vocês irão completar a cruzadinha, tá bom? Então, na cruzadinha vocês vão completar com esses dados aí. Processo de desagregação, de minerais, da rocha, lembra? Também por agentes externos, como vento, geleiras, rios e chuvas, que levam esse material, chama erosão. Camada que compõe a estrutura da Terra, é a litosfera. A extração de recursos não é naturais, são minerais. Então tá aí, tá feita essa questão aí. Letra F. Apesar do Brasil ser um dos grandes produtores agrícolas mundiais, as condições de trabalho dos agricultores, além da concentração de terras, aí seria completar a concentração, cada camada do solo é chamada de horizonte. Lembra, né? Tem horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C e no final lá a rocha matriz. A gente viu isso. Tudo isso aqui é conteúdo que a gente já viu. Recursos que são inesgotáveis. São recursos o quê? Inesgotáveis, renováveis. Sulcos escavados pelas enxurradas em solo desprotegido da vegetação. Podia ser ravinas ou também vossorocas, né? Aí você ia ver o que caberia corretamente no quadrinho lá. Então caberia correto ravinas. O karst é uma formação geológica cujo relevo é desgastado principalmente pelo... Lembra? Tem o químico, tem o físico e o biológico. Tem químico aí, só pode ser intemperismo. Não pode ser erosão. Letra K. Desastres socioambientais causados por excesso de chuva, elevada declividade dos terrenos, aí são o que? Os deslizamentos de terra. Essa era mais difícil, pessoal, tem que ler no livro, procurar. Eu acho que essa aqui é realmente a que alguns não conseguiram encontrar. Solo alóctone, de alta fertilidade, transportado pelo vento para as planícies chinesas. Então esse nome desse solo lá na China chama Loess, tá bom? Então aqui seria completar com esses nomes aí, ó, desmatamento, recursos, erosão, bababá. Você ia completar com esses dados que você fez a atividade anterior. Finalizamos e vamos agora para o que importa, né? Vamos agora para o novo assunto aí, a atmosfera. Então, a gente vai ver um pouquinho da atmosfera, das camadas da atmosfera, tá certo? Entender o que é isso e também entender algumas implicações. Então essa aula eu vou dividir ela em duas. Vai ter a primeira parte que eu vou dar hoje para vocês e a segunda parte dessa aula vai ser posta sexta-feira, tá bom? Desse conteúdo aí, desse slide que eu preparei para vocês. Qual é a importância da atmosfera, né? O que é isso? Vamos lá. A atmosfera é a camada gasosa, como eu estou colocando aqui para vocês, que envolve o globo terrestre e acompanha nos seus movimentos de rotação e translação. Então, em suma, o que é isso? É a camada gasosa que envolve nossa Terra. Isso é a atmosfera. Quais são a importância dela? Tem importância. Ela não está lá e não tem importância não. Olha. Proporciona os gases necessários à respiração e à fotossíntese. Então, se não fosse a atmosfera, era impossível que nós pudéssemos viver. Evita que uma parte significativa dos meteoritos, e das radiações solares atinjam
a superfície terrestre. Então, quem impede que esses raios entrem com maior intensidade e prejudiquem nossa vida, né, humana, é justamente a atmosfera. E também impede que os meteoritos, né, atinjam de forma frontal nosso planeta. Algumas camadas aí acabam interferindo nisso. É responsável também, que isso aqui é extremamente importante, o equilíbrio térmico. Nós temos um equilíbrio térmico, uma temperatura que dá para se viver na Terra, é justamente devido à ação da atmosfera. Então, lembre-se aqui, destaca, se quiser anotar aí no caderno, é importante, né? O que é a atmosfera, camada gasosa que envolve o globo, e quais são, né, as finalidades, a importância, né, respiração, fotossíntese, impedir que meteoros e raios solares atinjam com grande intensidade nosso planeta e manter o equilíbrio térmico, a temperatura ideal para que nós seres humanos possamos viver nesse planeta, tá bom? Então isso aí é a atmosfera. Continuando, pessoal, a atmosfera ela é composta por gases, tá certo? Então a gente vai mostrar aqui qual é a composição da atmosfera. Preste atenção nesse gráfico aí, tem um gráfico aí para vocês prestarem atenção. Nós temos o nitrogênio, na composição da atmosfera, com 78%. Nós temos o oxigênio, com 21%. E o restante são demais gases. 1% aí é de ozônio, carbono, e entre outros gases, que também tem uma importância. Mas a composição maior é de nitrogênio e oxigênio. Então vamos lá. A atmosfera, pessoal, é constituída por uma mistura de gases, tá certo? Mistura de gases, né? E aí tá a composição, como eu pude mostrar para vocês. Apesar de existirem pequenas porcentagens, é bom destacar aqui, pessoal. Olha, o dióxido de carbono é importantíssimo para a manutenção da temperatura da Terra. É ele aí que age no efeito estufa, que a gente vai ver, né? Acho que na próxima aula sobre o efeito estufa, na sexta-feira. Outro que é importante, vapor de água, porque mantém a temperatura e permite a precipitação. O que é precipitação em geografia? Chuvas. Quando você ouvir falar essa palavra aqui, que vou destacar para você circular elas aqui, precipitação, ela significa chuvas. E o último aqui, tão importante também, o ozônio, né? Absorve a maior parte das radiações solares. Nós temos uma camada aí chamada camada de ozônio. É nessa camada aí que filtra-se esses raios solares que com menor, né, nocividade para a gente. Quanto maior tiver buracos nessa camada de ozônio, pior para a gente, porque vai passar esses raios ultravioletas e vai causar aí doenças, principalmente o câncer de pele na população, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Não esqueçam, o que é a atmosfera? Camada gasosa que envolve o globo, a importância dela, manter a temperatura, impedir que meteoros e raios solares cheguem com maior intensidade. Qual é a composição dela? Nitrogênio e oxigênio e demais gases, que também tem importância, como dióxido de carbono, vapor de água e ozônio, tá bom? Estrutura. Ela tem uma estrutura. E aqui, pessoal, eu vou pedir bastante, mas bastante atenção para os senhores e senhoras. Preste atenção aqui. Nós temos 5 camadas, destaca aí, são 5 camadas, né, da Terra. Nós temos a primeira, aqui olha, estou grifando para vocês agora, troposfera. Segunda, estratosfera. Terceira, mesosfera. Quarta, termosfera ou ionosfera. Tem 2 nomes aí que pode ser utilizado. E o último, exosfera. Mas professor, que nomes complicados, vou ter que aprender. Vai ter que aprender. Então vai com calma, você vai aprendendo. São apenas 5, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e exosfera. Eu acho, tenho quase certeza, que vocês já viram também isso em ciências, tá bom? Então vai ser bem tranquilo. Tem alguns destaques aqui, olha. A atmosfera é constituída por uma série de camadas horizontais, tá? Aqui mostrando ao lado. Essas camadas são a partir da superfície. Aí tá aqui troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Faltou aqui o último, né, que é a exosfera. A poluição atmosférica afeta principalmente a troposfera e a mesosfera. Então vamos lá. Aqui nesses dados, tem mostrando aqui alguns dados para vocês, tá bom? Troposfera é onde ocorre o quê? Os fenômenos meteorológicos, é onde nós vivemos. É onde está, né,
a maior parte do gás oxigênio. A maior parte do oxigênio está aí na troposfera. Quanto mais você subir, menor será esse oxigênio. Por isso, por exemplo, quando nós estamos em altitudes mais elevadas, você tem mais dificuldade para respirar, porque sofremos com o rarefeito, não é? O ar é mais rarefeito, falta mais oxigênio. Quem gosta de futebol, acompanha futebol, por exemplo, você vai ver quando o Brasil vai jogar na Bolívia, por exemplo, está a mais de 3.000 metros de altitude. Né? Os jogadores passam mal, né? Tem que se adaptar àquele tipo de ambiente. Por quê? Porque tem menos oxigênio. Precisa o corpo se adaptar. Quem vive lá não, porque tem uma adaptação natural, tá bom? Então aí na troposfera, na primeira etapa aí, ocorrem os fenômenos meteorológicos. Na segunda, que é a estratosfera, nós temos o quê? Os aviões supersônicos, né? Os raios cósmicos, os balões meteorológicos e a camada de ozônio. Ela se encontra aí dentro da estratosfera. Na mesosfera tem ondas de rádio, né? Na termosfera ou ionosfera tem os satélites e auroras polares. Aqui não botou satélites, mas tem satélites também. E na exosfera também é a última camada, já no final de tudo. Continuando, pessoal, definindo bem rapidinho cada uma delas, tá bom? Troposfera, ocorre o quê? Formas de vida, a poluição do ar ocorre nela e os eventos meteorológicos, que é chuvas, né? Tornados, tudo que ocorre com meteorologia ocorre na troposfera, onde nós vivemos, tá bom? Olha aqui, ela vai de 6 a 20 quilômetros, tá bom? A troposfera. Aqui o Monte Everest, por exemplo, está aqui na troposfera e aqui está uma imagem mostrando os fenômenos meteorológicos. Segunda camada, pessoal, estratosfera. Aí aqui ocorre o que? A camada de ozônio e o efeito estufa. Vai até 50 km de altitude, subindo, tá bom? 50 km. Por exemplo, aqui, os balões meteorológicos e a camada de ozônio, não esqueçam. Próxima, mesosfera. As temperaturas são muito altas, né? Desculpa, muito baixas. Alto quando eu quis falar, muito fria, tá bom? Desculpa, eu errei. Muito baixas, é muito frio, mas muito frio mesmo. É a camada mais fria, né? É a mesosfera. Está ali, vai até 85 quilômetros. Aqui pode ocorrer os meteoros, tá bom? Quando o meteoro chega nessa camada, ele é quebrado. A camada consegue quebrar esse meteoro. Quando chega na Terra, ele chega em pequenos pedaços chamados de meteoritos, tá bom? Beleza? Então é nessa camada que o meteoro, se realmente vier atingir a Terra, ele é, né, com a devida grande pressão ali, ele acaba sendo quebrado, ok? Em vários pedaços. Então, quando chega na Terra, ele acaba sendo denominado de meteoritos. O penúltimo, né? A termosfera, também conhecido como ionosfera. Aqui ocorre as auroras boreais, esse fenômeno aí que o pessoal conhece, já viu, alguns de vocês devem ter visto, muito bacana nas regiões polares. Olha como fica o céu, fica muito lindo mesmo. Então esse fenômeno ocorre justamente na camada chamada termosfera ou ionosfera. É nessa camada que se encontram os satélites, tá bom? Então se hoje nós temos a televisão, né, rede de comunicação, internet aí vindo dos satélites também, algumas delas, é devido a justamente essa camada. Nessa camada aí ocorre, os satélites são inseridos justamente na ionosfera ou termosfera. E por último a exosfera, né? Acima dos 10.000 quilômetros, já é a última camada, né? A última camada. As moléculas tendem a se perder no espaço sideral, onde encontramos o vácuo. Aí vai para o espaço de fato, né? Não faz parte mais praticamente do nosso planeta. Pressão, né? É a pressão exercida pela camada de ar que envolve a Terra, pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Então, quanto mais alto for, menor a pressão. Isso ocorre porque, em grandes altitudes, a camada de ar é menor que a encontrada ao nível do mar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Destaca. Esse aparelhozinho que mede a pressão atmosférica, chamado de barômetro, tá bem pequenininho aqui, mas se você destacar aí, quiser grifar e colocar no caderno como destaque, é importante. É o barômetro, é o equipamento que mede a pressão atmosférica. Olha aqui, no alto de uma montanha,
a pressão atmosférica é menor do que na praia, tá certo? Então, em grandes altitudes, a camada de ar é menor, ok? Então, por exemplo, em lugares mais altos, essa pressão vai ser bem menor. Há mais ar sobre a cidade praiana do que sobre a montanhosa. Por quê? Porque o ar ele vai ser menor, justamente em maiores altitudes, como eu falei anteriormente para vocês. Então, por isso que a pressão ela é menor em lugares mais elevados, com maiores altitudes. Na praia, a pressão atmosférica é maior que no alto de uma montanha, justamente por isso, porque tem maior concentração de oxigênio, de ar. Camada de ozônio, pessoal. Tá onde? Lembram? Troposfera? Não, estratosfera. A camada de ozônio está na estratosfera, tá bom? Atua como um filtro para filtrar esses raios ultravioletas que acabam passando, né, se porventura passarem, devido à poluição. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Por que esses raios passam? A camada de ozônio ela tem a função de proteger, né, a Terra desses raios ultravioletas. Às vezes ela não consegue proteger. Por quê? Aí vai chegar no efeito estufa daqui a pouco. Daqui a pouco não, na próxima aula, desculpa. Como a camada de ozônio funciona? Ela bloqueia, tá aqui ó, bloqueia a entrada dos raios ultravioletas. O solo e seus diversos componentes absorvem uma parte dos raios ultravioletas que entraram. E a temperatura do planeta é mantida. Então ela é responsável também por manter a temperatura do planeta, ideal. Poluição atmosférica, olha, formação de buracos. Quando tem a poluição, acaba gerando buracos. Que buracos são esses? Não é buraco no solo não, é buraco na camada de ozônio. Por quê? Devido a emitir gás carbônico. Quando você emite gás carbônico demais, pode ocorrer isso. O gás carbônico é muito essencial para manter a temperatura, mas em excesso ele não é bom, tá bom? Principalmente aqui com a emissão de CF6. Esse CF6 aqui, CF6, ele era muito utilizado aí para a fabricação de aerosóis, né? Aqueles desodorantes que a gente utiliza nas axilas, tá bom? Aqui está um gráficozinho, nosso último slide da aula de hoje, mostrando o acelerado crescimento do buraco da camada de ozônio, tá certo? Você pode ver como ele era aí e o buraco foi surgindo, tá bom? Vai aumentando esse buraco e aí intensifica o efeito estufa, tá aqui, olha, e com isso acelera o aquecimento global, que é um problema aí do aumento da temperatura, né, no mundo inteiro, tá bom? Então, a aula de hoje é essa, pessoal. A gente viu um pouquinho da atmosfera, o que é a atmosfera, qual é a importância dela, quais são as camadas da atmosfera e falando também um pouquinho sobre camada de ozônio. Então agora, pessoal, vou mostrar o slide para você apenas do final. Esse aqui que eu vou passar para vocês agora não conta, que é para a próxima aula. Vou passar bem rapidinho para a gente chegar na última página aqui para mostrar a vocês o que vocês vão fazer. Esses slides aqui, todos eles aqui serão para a próxima aula. Pronto, estamos chegando já no finalzinho. Pronto, aí, pessoal. Então, professor, qual é a atividade de casa? Qual é o desafio? É bem simples. Junto com a aula, eu encaminhei para vocês uma atividade, tá bom? Tem uma atividade lá em PDF. Vocês vão responder aquela atividade. Como é que eu respondo? Se quiser imprimir, imprime e marca e responde. Ah, se não quiser imprimir, pode botar no caderno. Ah, questão 1 tal, questão 2 tal, questão 3 tal. Aí responde e tira a foto e manda para mim, tá bom? Ou quiser mandar pelo Zap, também digitar pelo Zap e mandar, não tem problema, desde que me mandem. Então tem várias opções para vocês fazerem aí, beleza? Então prazo até amanhã, até quinta-feira, não tem mistério. Os 5 primeiros que me enviaram essa atividade é a atividade de casa. Então os 5 primeiros que me enviaram essa atividade também conta como hora do desafio, tá certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida à disposição. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.